Olá, Gran Cursos Online, eu, professor Luiz Cláudio Santos, nosso projeto Carreiras Legislativas, a vaga é? Isso mesmo, diga para você, a vaga é minha, acredite neste futuro que você está construindo agora, estudando com muita vontade, com muita dedicação. Na dica passada, a gente está com uma série de dicas aí sobre os termos legislativos, os regimentos, e eu creio que você já aprendeu muita coisa nessas dicas. Na dica de hoje, nós vamos falar sobre a possibilidade de reunião fora da sede. A gente já viu que, em regra, as casas legislativas se reúnem na sua sede e já sabemos onde é a sede da Câmara dos Deputados e onde é a sede do Senado Federal. Então, vem comigo, acompanha essa nova dica. Então, reunião fora da sede, a nossa dica número 10. Veja comigo, a sede da Câmara a gente já sabe, do Senado, que é aí em Brasília ou no Palácio do Congresso Nacional, dependendo de como cada regimento diz. A Câmara diz capital federal, que é Brasília, funcionamento do Palácio do Congresso. O Senado diz sede no Palácio do Congresso Nacional, que é em Brasília. A possibilidade de reunião fora da sede. Em regra, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal se reúnem na sua sede, mas ambas as casas admitem a possibilidade de reunião fora da sua sede. Então vamos dar uma olhada neste esquema comparativo para a gente perceber aonde que a Câmara pode se reunir quando ela se reúne fora da sua sede. Então eu vou mostrar para vocês na tela daqui a pouco que ela pode se reunir em outro edifício ou em ponto diverso do território nacional. O Senado Federal não vai usar duas colocações como essa, vai usar um termo diferente. Quer conferir comigo? Vem para a tela. Então olha só, a Câmara diz onde? Em outro edifício ou em ponto diverso no território nacional. E o Senado Federal vai dizer qualquer outro local. Ou seja, ele foi mais sucinto, foi mais resumido, permite também que o Senado se reúna em outro edifício, em ponto diverso do território nacional, porque ele diz em qualquer outro local. A outro ponto relevante aqui é a gente pensar de quem que é a deliberação. Quem é que decide para que a Câmara ou para que o Senado se reúnam fora da sede? O regimento da Câmara vai dizer que a competência para decidir é da mesa. A mesa é um órgão diretor, um órgão político colegiado, composto por 7 membros, tanto a mesa da Câmara quanto a mesa do Senado Federal. A mesa da Câmara, então, é quem vai deliberar para que a Câmara se reúna fora da sua sede. Após essa decisão da mesa, que não é uma decisão definitiva, ela vai ficar pendente de ser referendada pela maioria absoluta dos deputados para que se torne definitiva. O Senado usa uma lógica diferente. Quem solicita, quem requer a reunião fora da sede é a maioria absoluta dos senadores. E aí a decisão é da mesa a partir de uma provocação da maioria absoluta dos senadores. Na Câmara, a mesa decide e depois pede a confirmação da maioria dos deputados. Confere na tela comigo, por favor. Então, olha só. Câmara dos Deputados, a deliberação é da mesa. Senado Federal, é também a mesa quem delibera, só que ela delibera se houver requerimento da maioria dos senadores. O que a gente pode entender aí, como fala maioria dos senadores, a ideia de maioria absoluta. Na Câmara, a mesa decidiu, não precisou ser provocada pelos deputados, mas aí ela precisa posteriormente de haver o referendo da maioria absoluta, ou seja, deliberação da mesa há de referendo da maioria absoluta dos deputados, ou seja, os deputados vão precisar confirmar essa decisão tomada pela mesa. Maioria absoluta da Câmara, 257 deputados. Maioria dos senadores, ou maioria absoluta dos senadores, 41 senadores. Vamos ver, então, qual a hipótese. Então, no caso do Senado, não precisa ter um referendo da decisão da mesa, mas precisou, antes da decisão, haver um requerimento da maioria dos senadores. As hipóteses de reunião da Câmara fora da sede tem que ser motivo relevante ou motivo de força maior. Então são dois motivos, relevante ou de força maior. O regimento do Senado vai trazer outras possibilidades, que não só, na verdade, vão usar outros termos. Vai falar, por exemplo, calamidade pública, comoção intestina, que significa nada mais, nada menos do que uma conturbação interna no âmbito do Senado Federal. Se for uma situação aí emergencial de guerra, vai também prever, possibilitar a reunião fora da sede. Confere os casos comigo aí na tela. Então, Senado Federal, se for guerra, pode se reunir fora da sede. Se for comoção intestina, pode se reunir fora da sede. Se for calamidade pública, também vai possibilitar a reunião fora da sede. E, por fim, qualquer ocorrência que impossibilite o funcionamento na sede. Então, nessas 4 hipóteses do Senado Federal,
guerra, comoção intestina, calamidade pública, qualquer ocorrência que impossibilite funcionamento na sede, o Senado vai poder se reunir fora da sede por decisão da mesa, desde que haja previamente uma provocação, requerimento da maioria dos senadores. E na Câmara, se houver motivo relevante ou de força maior, a mesa da Câmara vai poder decidir e vai precisar depois ser referendada pela maioria absoluta dos deputados, mas ambas as casas podem se reunir fora da sua sede. Um grande abraço, sou o professor Luiz Cláudio e espero você numa próxima dica aqui no Gran Cursos Online e vem estudar comigo os cursos de Regimento da Câmara dos Deputados, Regimento Comum do Congresso Nacional e Regimento da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eu tenho certeza que você vai adorar e vai aprender muito aqui comigo e com a equipe do Gran Cursos Online. Um grande abraço.